Eu vou te falar, para mim, de um conceito que, para mim, é universal dentro da higiene ocupacional, né? Qualquer literatura, qualquer curso de higiene hoje, a gente sempre vai ouvir essa frase dessa definição da higiene ocupacional como sendo uma ciência, uma arte, né? Da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do controle. Eu costumo dizer que o profissional ele precisa de gastar um tempo ali no início, Thiago e Júlio, principalmente quando a gente fala em perícia e no próprio levantamento de campo para elaboração de qualquer outro documento de saúde, segurança e trabalho. Então, antecipação e reconhecimento são primordiais ali para mim poder fazer uma boa definição da minha avaliação quantitativa, né? Então, a gente tem que gastar muito tempo ali na antecipação e no reconhecimento. Na antecipação, eu preciso de levantar o máximo de dado possível, porque eu estou numa fase ali de projeto, de implantação. Às vezes você consegue fazer uma intervenção ou outra que necessariamente vai chegar lá na frente, eu não vou precisar de avaliar quantitativamente, porque eu faço uma colocação ou algo no sentido de engenharia que vai me trazer algum tipo de benefício qualitativo que eu não vou precisar de chegar na avaliação quantitativa. Fiz essa boa antecipação, eu vou para essa fase de reconhecimento. Nessa fase de reconhecimento, eu já tenho ali a definição que o agente já está presente ali naquele ambiente de trabalho. E ali é onde eu prefiro e eu preciso de monitorar ele qualitativamente e quantitativamente, né? Então, eu gosto sempre de falar nos cursos e sempre oriento nesse sentido que uma boa avaliação qualitativa ela vai definir uma boa avaliação quantitativa, né? Muito bom. Até porque a gente vê muito no mercado, né, Tiago, um excesso de avaliações quantitativas de riscos que poderiam ser desprezados já no reconhecimento, né? Já tive muitos casos de clientes que você quer que faça inúmeras avaliações de particulado, por exemplo, em situações onde você sabe que não tem, é visivelmente notório que não tem um particulado ali, quanto mais acima de nível de ação, de limite de tolerância. Então é muito importante essa colocação. Eu até falo o seguinte, né? Eu não vou só terceirizar isso não, né? Por muito tempo eu também e vários colegas, né? Até hoje a gente ainda encontra profissionais que pensam assim. De novo, eu já pensei assim também, já errei, né? De querer partir logo para a etapa da avaliação e pular e queimar essas duas etapas, né? Etapa de antecipação, etapa de reconhecimento, que são etapas importantíssimas, né? Então, tem um risco, vamos quantificar, né? Então, existem algumas etapas importantíssimas, né, um pouco para trás. De novo, eu já cometi essa falha, né? Então, e garanto, com certeza, a gente vê por aí muitos profissionais também não fazendo essas etapas iniciais, né? Eu penso que, por exemplo, a gente pega diversas instituições, por exemplo, a Fundacentro teve um cuidado muito grande em relação ao manual a estratégia de avaliação qualitativa, né? A gente tem outras diversas literaturas aí que a gente tem acesso também. Então, acredito que a instituição teve um certo cuidado muito grande quando foi para publicar esse manual, porque, por exemplo, quando a gente fala em agente químico, esse manual é excelente, dá um embasamento muito bacana para a gente desenvolver um bom trabalho. Então, eu sempre digo que, às vezes, eu fico um pouco triste no sentido do profissional não gastar tempo nessa parte da antecipação no reconhecimento. E aí é onde o profissional ele fica extremamente assim convicto que essa avaliação quantitativa vai resolver o problema dele, né? Muitas das vezes, eu acredito que, às vezes, até eu entendo o lado do profissional no sentido dele chegar e ele já está planejado para que isso aconteça, essas medições, já solicitou os amostradores via laboratório, fez aquisição de equipamentos para chegar em área e medir, né? Mas o bom profissional, tanto no âmbito da perícia quanto no âmbito da consultoria, é preciso fazer uma visita inicial ali no local para você entender o processo, como isso tudo é feito, entendeu? Então, pessoal, vamos gastar um tempinho ali na antecipação e no reconhecimento. Antecipou bom, fez um bom reconhecimento, não tendo a possibilidade alguma da avaliação qualitativa, resolver ali na avaliação qualitativa, aí eu vou para a avaliação quantitativa, seja ela de agentes físicos, químicos, etc. Perfeito. E aí, né, é um aporte que a gente tem, esse é um instrumento legal
que a gente vai partir para o quê? Para o controle. Aí eu vou implantar as medidas de ordem administrativas, individuais, coletivas, o que a gente já conhece ali dentro da NR15 e de outros dispositivos legais, né? Uhum. Tranquilo. E pensando na perícia, Tiagão, qual dessas etapas aí se é utilizada, das etapas da HO? Então, na realidade, no âmbito da perícia hoje, se chega muito já no âmbito da avaliação quantitativa já, né, Tiago? Vamos avaliar, e deixa muito para trás isso. Porque no âmbito da perícia subentende-se que a empresa já tem que apresentar isso já, essas avaliações quantitativas, o que não tira o direito, né, do perito realizar essas avaliações, mas essas outras etapas aí são muito esquecida, né? Já vai direto ali no front, vamos medir, vamos quantificar, e esquece isso aí também para trás. Até porque, se o objeto dessa perícia, por exemplo, é ruído, eu posso definir ali na minha inspeção pericial, né? Ali eu posso definir e verificar que há a existência de um outro agente que necessariamente não está avaliado quantitativamente e qualitativamente num documento de segurança do trabalho, né? Então é necessário monitorar ele ali também. Perfeito. Pessoal, fique atento aí nos comentários, né? Vários colegas aí colocando ótimos comentários aí, desde já, mais uma vez, agradecer a todos aí pela presença, tá? Nós, para quem chegou por último aí, nós vamos ter um sorteio hoje, nosso amigo Thiago Pereira. Vou deixar ele contar, dá boa notícia para a galera aí, Thiagão. Então, pessoal, a gente teve uma oportunidade grande aí, né, durante esses 15 anos aí, de construir boas amizades, bons relacionamentos. E eu entrei em contato com o Alexandre Facini, da Crompac, um grande irmão, uma pessoa que me recebe na Crompac como se estivesse me recebendo na casa dele. E aí eu falei com ele, Alexandre, eu queria sua autorização para a gente sortear uma calibração, né, RBC, de um audiodosímetro, seja ele a marca que for. A gente sabe que o laboratório da Crompac é um laboratório extremamente credenciado junto ao Inmetro, né? Uhum. Por isso faz parte da rede brasileira de calibração. Quem tiver interesse depois de verificar quais são os itens, né, que o laboratório está acreditado, é só entrar no site do Inmetro e você vai ver lá. Para acústica e vibração, fluidos e vazão, temperatura, e é um laboratório extremamente completo. E eu sempre digo o seguinte, quem puder fazer uma visita em São Paulo, quem for em São Paulo, não deixe de ir visitar a Crompac. Vocês podem ter certeza que toda a equipe vai receber vocês lá com muito carinho, independente se está indo para comprar ou não equipamento. É isso aí. E é um prazer recebê-lo aqui. Ele está conosco aí, acabou de mandar um comentário aí. Boa noite, Alexandre. Muito bom saber que você está acompanhando a gente aí na live. Alexandre Facina. Isso aí. E não é porque você está aqui não, viu? Mas eu vou dizer o seguinte, os equipamentos, eu tenho equipamentos da Crompac, de outras marcas também, mas não puxando sardinha, é o equipamento que não me dá trabalho, robusto, muito bom. Faço as minhas medições, eu tenho o NetTemp e tenho o Smart Vib. É fantástico. A operação dos equipamentos é uma maravilha, o atendimento é excelente também, tanto na pré, na venda e no pós-venda. Então, fantástico, muito bom. Agradeço mais uma vez aí por esse presente. Inclusive, se eu ganhar esse aí, Júlio, eu preciso participar, porque eu tenho equipamento demais. Então, se eu ganhar já é lucro. A regra, já dizia o Arnaldo, né? A regra é clara. Os professores não podem participar. Ó, está lá no artigo, estou vendo aqui 84, tá? Tá na regra, pode ler aí que você vai encontrar aí. Então, assim, para você e o Thiago e todos os colegas que estão participando aqui, eu deixo bem claro, gasta um tempo ali na antecipação e no reconhecimento, seja na sua perícia ou seja no seu trabalho de higiene ocupacional. Então, ali, a raiz está ali. Vamos definir ali uma boa antecipação, um bom reconhecimento. Sim, vou precisar de avaliar, aí sim, vou avaliar qualitativamente, quantitativamente, e dar sequência no meu controle, né? Implantando as minhas medidas aí, né, pessoal? Perfeito. Pessoal, então é o seguinte, para que vocês possam concorrer, né, a esse mega prêmio aí, nessa calibração de um audiodosímetro, através da Crompac, você vai encaminhar o seu nome completo, tá mostrando na tela aí, né? Você vai encaminhar o seu nome completo e a mensagem de texto, tá, pessoal? Não é mandar áudio, não. Igual da semana passada, a galera tá mandando áudio, tinha gente ligando, né, Thiago?
é enviar o seu nome completo e o seu e-mail pelo WhatsApp, através desse número que está mostrado aí na tela, ok? 34991532423. A Sabrina, que trabalha no nosso suporte técnico, e que inclusive deve estar assistindo a nossa aula de hoje, grande abraço, Sabrina, a Fabi também, enfim, todo o nosso time envolvido aí por trás, né, nos bastidores aí, tem sempre uma equipe aqui para nos ajudar, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Então é só encaminhar seu nome completo, o seu e-mail, para esse WhatsApp que está aparecendo aí, tá bom, pessoal? E aí, mais para frente, no final, a gente vai dar outras dicas aí, nós vamos explicar outras coisas que vai, referente a esse sorteio, né, como é que vai fazer para vocês poder participar. A priori, a primeira coisa que vocês precisam fazer é isso, nome completo e e-mail para esse número que está na tela. Eu vou deixar por um tempinho aí, tá certo? Para que vocês possam anotar, beleza? Ô, Tiagão, uma pergunta também, né? A pergunta que não quer calar, né? Você considera importante... Hoje é só você. Thiago Límido, hoje tá foda, viu? Límido. Pereira, Thiago Pereira. Eu tô até confundindo os Thiago aqui, ó. Pereira, vou falar Pereira, vou falar sobrenome agora. Limido e Pereira, certo, Limido? Limido deve ser algum vizinho seu aí. Tá bom, então. Pereira, vamos lá. Você considera importante, né, que um perito e um assistente técnico, né, entenda de HO? Sim, não e por quê? Júlio, desculpa. Com certeza, é fundamental isso para o trabalho dele. Se ele não faz isso, ele vai passar a terceirizar isso. É necessário que se faça isso, até porque, se a gente observar os anexos da NR15, a gente fala aí numa grande quantidade de anexos quantitativos, né? Eu tenho anexo 1, eu tenho ruído, eu tenho calor, eu tenho agentes químicos, anexo 11. Então, o perito, para formar essa convicção dele para a elaboração desse laudo técnico-pericial dele, ele tem que ter um conhecimento na higiene ocupacional. Até porque ele vai ter que, de certa maneira, se apropriar de instrumentos e de técnicas de avaliação, de métodos analíticos para poder realizar as avaliações quantitativas para definir o seu laudo. Então, isso aí, Júlio, é extremamente importante. É uma ferramenta que não pode ficar para trás e o perito tem que se apropriar desse conhecimento. Show de bola. Eu achei interessante aqui um comentário do Wellington Volpato. Ele falou, o problema é não identificar os riscos adequadamente e acabar deixando algo. Realmente, é onde eu falei ali, vamos gastar tempo na antecipação e no reconhecimento. Né? Show de bola. Antecipar, pode poupar muito dinheiro e tempo. Exatamente, velho. É isso aí. Muito bom. Muito bom. O Maicon Corrêa também, seu amigo de Goiânia aí, ó, grande Maicon. Colocou aqui também, né? Antecipação, reconhecimento qualitativo, observação de itens de super importância para basear, se é necessário, avaliação quantitativa. Isso aí. O Mike teve a oportunidade de fazer um curso de higiene comigo em Goiânia. Um grande amigo, uma grande referência na ergonomia, na higiene. E agora no origami, né? Ele já desenvolve essa técnica há bastante tempo aqui em Goiás. Sim. E agora está expandindo para o Brasil, né? É isso aí. Ó, e estamos atravessando barreiras aí, né? Um abraço Portugal aí. Valeu, Tiagão, Thiago Rei, acompanhando a gente diretamente de Portugal. Que legal, que bacana. Show de bola. Bom, pessoal, e aí a gente, já adiantando, né, o bonde aqui, a gente não pode deixar de informar a todos. Muitos que estão nos assistindo aqui já sabem disso, né? Não é novidade, talvez para algumas pessoas pode ser novidade. Nós estamos na iminência, né, de lançar um curso de instrumentação para higiene ocupacional, tá? Um curso que veio justamente a pedido dos nossos alunos do curso de perícias, né, e assistências técnicas. A galera pediu para que a gente desenvolvesse um curso. Então, a porta do forno está começando a abrir, né, Tiagão? Já tá para sair do forno, né? Tá começando a abrir a porta do forno ali. Daqui a alguns dias esse curso vai estar disponível. E aí aquilo que a gente já vem avisando em algumas lives, algumas aulas, né? Que para quem está na lista de espera tem uma condição diferenciada, tá? De quem não está. Então, se você tem interesse em pelo menos conhecer, para entrar nessa lista de espera, não paga nada não, viu, gente? Pode entrar lá sem compromisso nenhum, caso você tenha interesse em conhecer, né? Se você não tem interesse, está tudo certo também. Mas, enfim, quem tiver interesse é só entrar nessa página que está aparecendo aí
instrumentaçãoho.com, é claro que não tem nenhum acento, né, sem cedilha, nada disso, instrumentacãoho.com. É só acessar essa página, já tem todas as informações, ainda não tinha, tá? Até poucos dias atrás ele não tinha as informações, agora tem todas as informações do curso. Ah, como é que é esse curso? Que módulo que vai ter? Que tem bônus? Vocês vão fornecer algum arquivo de apoio dentro da HO? Não sei o quê. Todas as dúvidas tem lá, inclusive lá no final da página tem as perguntas frequentes, né, Límido? Tem as perguntas frequentes lá que geralmente as pessoas perguntam, então você pode ir lá também, né, só você ir clicando lá que vai aparecendo as respostas. Está bem completa a página, tá bem completa. Se vocês, né, se alguém ainda assim tiver alguma dúvida, pode chamar a gente nas redes sociais que a gente detalha melhor, certo, Límido? É isso aí. Tá, pode me chamar lá no Instagram, no próprio WhatsApp, quem precisar, a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem aí do curso. Só para quem perguntar, ainda ele não saiu 100%, porque a gente está fazendo a parte prática nas empresas, né, Júlio? Então, por conta do Covid, a gente tem algumas restrições, entramos na onda roxa aqui no estado de Minas, então não estamos podendo fazer algumas gravações. Isso aí acabou impactando um pouquinho no tempo, mas já está saindo já para vocês. É isso aí. É que eu disse, tá? A gente tá com a mão na porta do forno, né, Thiago? Já. Enfim, pessoal, logo nos próximos dias aí, tá? A gente acredita que dia 12 a gente já vai estar abrindo as inscrições, 12, 13 ou 14, agora de abril, tá? Então fiquem ligados aí, quem tem interesse, anota aí, não precisa entrar agora não, anotem o endereço aí e depois vocês acessam, tá? Eu vou colocar também aqui nos comentários que talvez facilite também para vocês, tá certo? Bom, continuando aqui o nosso bate-papo, aqui a nossa aula, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para o Pereira. Como que o perito, o Thiago, pode utilizar a HO para melhorar as suas perícias? Eu queria só falar uma situação aqui. Tem uma colega aqui, por exemplo, a Keila Nascimento. A Keila falou assim, ó, como reconhecer os riscos químicos que os colaboradores estão envolvidos? É interessante demais essa pergunta dela, por quê? Já na fase da antecipação do reconhecimento ali na perícia, né, aí ó, Keila Nascimento, ali na fase da antecipação e do reconhecimento, eu vou levantar ali. Geralmente, quando a gente trata a respeito de perícia, a situação ela já vem meio que mastigada, né, Thiago, para o perito. E aí, ele já sabe certo o que ele vai avaliar quantitativamente na área. Isso se a empresa não comprovar para ele as avaliações quantitativas, né? E, às vezes, muitas das vezes, na realidade, algo fica para trás, né? Por exemplo, às vezes, o perito ele procura ser muito assertivo naquilo que está previsto ali para ele, e às vezes ele deixa alguma coisa para trás no sentido assim, não, então, peraí, vamos entender o processo. Cadê as FISPs desses agentes? Quais os agentes? Você tem um mapeamento químico da área, você tem um inventário químico desses processos, tal, e vai ficando algo para trás, né? É lógico que não é o objeto da perícia o outro produto, mas a título de segurança do trabalho, isso aí vai ficando para trás, né? Isso. Júlio. Tem uma continuação da pergunta dela aí, Júlio. Coloca aí também, que é pertinente aí, Thiago. Beleza. Dentro de um produto químico que o funcionário manuseia, pode ter vários produtos químicos. Uns nocivos, outros não. Neste caso, como identificar cada um? Seria pela FISPIC? Exatamente. Por exemplo, geralmente, quando o objeto da perícia, por exemplo, é de um soldador, né? A gente sabe que existem vários tipos de marcas de eletrodo revestido. Um ou outro, existe uma diferenciação de composição desse eletrodo. E muitas das vezes, o profissional ele não se atenta nas frações de avaliação. Então, por exemplo, eu tenho determinados metais que eu tenho ele na fração total, respirável e inalável. E, às vezes, o profissional ele deixa para trás determinadas frações e faz só uma fração para atender um método específico. Mas eu preciso de avaliar nas outras frações, na fração respirável e inalável, por exemplo. Ele se atenta só na fração total ali. Então, isso aí também é necessário se levantar isso. Se de acordo com a lista do laboratório eu tenho uma gama maior de agentes a constar na lista de agentes químicos da varredura, eu preciso verificar em quais frações que eu tenho esses agentes presentes e avaliar isso quantitativamente. Um dos recursos que você tem, Keila, é a FISPIC mesmo, mas não deixar para trás ali a antecipação e uma boa avaliação qualitativa na área. Então, o perito precisa de gastar um tempo ali naquele trabalho, né, na sola.
Isso aí. Aqui, o Wellington, eu falei, né? Antecipar pode poupar muito dinheiro e tempo. Bacana. É isso aí. Voltando à sua pergunta. Voltando à sua pergunta, né? Só reforçar aqui, você até tinha comentado antes, né? Que você prefere já ir respondendo as perguntas, né? Se alguém tiver dúvidas, pode ir mandando aí que a gente vai colocando aqui na tela, tá? Ó, tem mais uma pergunta aqui do Marcos. É claro que tem um roteiro aqui que o Tiagão vai seguir. Se começar a aparecer talvez muitas perguntas, a gente deixa para o final, mas por enquanto tá tranquilo, então a gente vai tocando aqui e vai respondendo. Acho que fica legal assim, né, Pereira? Quais os erros mais comuns em uma avaliação ocupacional? Aí eu vou fazer essa resposta, ela está até de acordo com o que você me perguntou, Júlio. O fato do profissional ele não ter um bom entendimento das normas de higiene ocupacional, né? Boa. Das NHOs, que estão disponíveis lá no site da Fundacentro. Então eu preciso de gastar um tempo ali por dia para mim poder se apropriar desse material para mim poder estudar. Então, às vezes, eu já vi isso acontecer bastante em perícia, eu acredito que tanto o Júlio quanto o Thiago pode até confirmar. Às vezes o objeto da perícia é ruído, e ele vai fazer uma dosimetria de ruído, e aí o perito configura errado o equipamento. Aí eu vou avaliar ruído contínuo e intermitente, e ele configura o equipamento como sendo ruído de impacto, né? E aí onde a medição ela sai completamente errada, tendo em vista que a configuração não é compatível com o que está previsto na norma, né? Então, um dos itens primordiais é você ter um bom conhecimento em relação às normas de higiene ocupacional, o material que está disponível aí no site da Fundacentro. Né? Gratuitamente, né, Thiago? Gratuitamente. A outra situação é você avaliar de forma correta esses riscos, né? No qual consta ali na sua inicial, ou no seu processo de trabalho, ou na sua documentação de saúde e segurança do trabalho, né? Isso aí é primordial. E aonde eu tenho esse subsídio? Dentro da minha avaliação qualitativa, né? Dentro da minha avaliação quantitativa, eu vou definir isso de forma correta, né? Eu falo uma coisa, Thiago, eu sempre digo o seguinte: a gente que trabalha com consultoria na área de saúde, segurança do trabalho e higiene, eu acho que fica muito mais bonito para o profissional, né, de higiene ocupacional, ele se apropriar do cliente no sentido dele falar o seguinte, olha, você não tem necessidade de avaliar esse agente aqui quantitativamente, você mostrar para ele o porquê disso, né? Você ser verdadeiro e claro, esclarecido, porque ele está te pagando por uma consultoria dessa, assim, entendeu? Sim. E muitas das vezes o cliente às vezes acaba enxergando, por conta da categoria, né, acaba enxergando você como um gerador de despesa. Exatamente. Né? Vai fazer muita medição, isso depois vai resultar lá em muitos exames médicos, enfim, essa cadeia que a gente precisa quebrar. Perfeitamente. Muito bom o seu comentário. Bom, nessa questão, por exemplo, dos riscos, né, a boa identificação dos riscos, principalmente no que vai dizer a respeito das avaliações quantitativas. Por que não fazer um bom plano de amostragem antes? Para poder definir. Às vezes eu não preciso de avaliar esse quantitativo de medição de determinado agente num grupo homogêneo de exposição, né? Eu posso diminuir essa quantidade, mas isso eu tenho que fundamentar isso, né? Isso aí. Tem que ter uma base legal para isso. Isso mesmo. Tem uma pergunta do Júlio César, Júlio, coloca ela aí, por favor. Para o Thiago. Em uma perícia, quando a empresa não tem as avaliações, ruído, químicos, etc., o perito deve fazer as avaliações. Onde consta esta condição? Então, o perito tem que avaliar isso quantitativamente. E aí, Júlio, eu vou te falar uma situação. Eu sei o quanto é difícil para um profissional que acaba de ser nomeado numa perícia e ele não tem nenhum instrumento de medição. Então, nesse primeiro momento, fica até complicado de você fazer aquisição de um equipamento. Então, assim, você alugar seria a melhor hipótese. A outra situação, até que a parte de ruído e calor, e ruído e calor até que não, mas quando envolve o objeto uma perícia de vibração e agentes químicos, aí é onde o caldo começa a engrossar mais um pouquinho. Por quê? Porque geralmente, quando se fala em agente químico, você vai ter que solicitar para o juiz que ele faça uma antecipação de valores. Por quê? Porque você vai ter um custo com isso.
né? Eu preciso solicitar para o laboratório amostradores, né? Eu vou pagar correio para isso. Eu tenho que quantificar, eu preciso ter instrumento, bomba de amostragem diária e acessórios, para mim poder mandar isso para um laboratório. O laboratório ele tem um prazo dele, né, para análise. Para mim obter esse relatório, então, 30 dias. Então, tem toda essa situação. O perito tem que avaliar quantitativamente. Uma vez que a empresa não comprovou essa avaliação quantitativa, o perito tem que avaliar quantitativamente. E isso está previsto no Código de Processo Civil, se me falha a memória, né? Júlio e Thiago, vocês podem até me corrigir. Sim, é competência do perito fazer as devidas Exatamente. avaliações. Mesmo que a empresa levar não tenha, tá? Se a gente tiver uma perícia, por exemplo, a empresa não me trouxer os resultados, eu não posso falar que eu não... Isso, para mim, não tem que fazer diferença nenhuma. É competência do perito fazer as avaliações, certo? Porque como é que eu vou dizer se uma condição está insalubre ou não para ruído, por exemplo, se eu não fizer a devida avaliação? A empresa, se tiver com resultado que não for favorável, se ela não quiser, ela não vai apresentar. Tá? Então, eu não posso simplesmente me basear naquilo que é entregue como prova documental. Se fosse uma análise apenas de provas documentais, PPR é uma prova documental, não precisaria da perícia. O juiz bateria o olho, não, está acima do limite de tolerância, beleza, não vou considerar. Então, é papel do perito realizar essas avaliações. Até porque, né, pessoal? Até porque a gente encontra muitos documentos nessas perícias aí, pessoal, que, sinceramente, não dá para levar a sério, não passa credibilidade. É claro que tem exceção, é óbvio que tem exceção, graças, né, ainda bem que tem exceção. Mas, assim, tem muito PPRAzinho de esquina aí que a gente vê que, pelo amor dos meus filhinhos, né, como já dizia lá, alguém já dizia isso, que eu não sei quem é que falava assim, né, mas não dá, gente, tem muito PPRA aí que não passa confiança, não passa credibilidade nenhuma, né. Outros não, outros sim, são bem feitos, né? Em alguns casos até acontece quando há participação de algum engenheiro, tem a RT anexada, né? Tudo assinadinho, você vê que é um documento que está sendo utilizado, enfim, opa, aqui tem gestão, aqui a coisa funciona, aqui de repente dá para a gente levar em consideração essa análise que consta nos documentos, né? Mas via de regra, Xará, né? Júlio César Serapião, via de regra, sim, o perito precisa fazer essas avaliações. E como o Pereira bem disse aí, e a gente fala isso nos nossos cursos, né, para os nossos alunos, não sai comprando aparelho não, gente, né, vai com calma, pé no chão, tranquilo, a não ser que você, né, esteja com uma graninha sobrando aí, né, mas mesmo assim, mesmo se tiver com a graninha sobrando, aluga, nesse começo, aluga, mas detalhe, enxerga o horizonte, nós já falamos sobre isso, se você começa a atuar como perito e como assistente técnico, daqui a pouco você está fazendo consultorias dentro das empresas. Logo, você pode precisar desse aparelho também para fazer um PPRA, PGR daqui a pouco, né? Fazer um laudo de insalubridade, enfim. Então, não fica com aquela cabecinha fechada, achando que você vai adquirir o equipamento apenas para trabalhar com perícia. Pô, mas vou comprar isso para trabalhar com perícia, mas eu vou receber essa perícia só no final do processo. Aí pronto, o cara começa a colocar vários obstáculos na frente, aí ele desiste de trabalhar como perito ou como assistente. Daqui a pouco o colega dele que formou junto com ele ou formou depois dele, está ali trabalhando, fazendo perícias, fazendo assistências técnicas, fazendo com que isso se torne sua segunda fonte de renda, quiçá a primeira fonte de renda, aí a pessoa começa a reclamar. Ah, porque Deus não me dá as oportunidades, porque eu não sei o quê, mas tem hora que a gente precisa meter a cara sem ter medo de ser feliz, né? Exatamente. Com o passar do tempo, você vai construindo um set de equipamentos, né? Então, de acordo com a demanda que você vai tendo, eu acho muito difícil você não ver um perito hoje, um assistente técnico, que ele não faz uma consultoria de saúde e segurança do trabalho, né? Uhum. Então, até a questão de você se apropriar de equipamentos para poder quantificar esses riscos, né? É isso aí. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Laísa Scott, mas eu acho que a gente pode dar sequência, daqui a pouco a gente vai nela, pode ser, Júlio? Manda bala, tranquilo. Da questão dos procedimentos, né, o Thiago, os procedimentos de NHO, quais NHOs aí você acha que se aplica aí mais se aplicam, né, para a vida do perito e do assistente técnico? NHO 01, né, tendo em vista o anexo 1 da NR15, NHO 06, né, que traz a questão do calor dos procedimentos de amostragem, de amostragem para calor, e a gente tem que levar aí
dos processos para medição de calor, e a gente tem que ficar muito atento aí a essa questão, porque a norma foi revisada em 2017 e 2019. tem muita perícia. Oi? 2019, né? Calor. Não, eu falo a NHO, né? A NHO. Ah, sim, a NHO é 2017. Isso. E a NR15 2019. 2019. E aí ainda tem muita perícia ainda de calor ainda, o pessoal batendo cabeça ainda na hora que vai fazer a definição da metodologia de avaliação, né? É verdade. Até porque agora a gente não tem mais fonte artificial de calor dentro do anexo da NR15. Então aí esse conhecimento das normas de higiene ocupacional é fundamental. NHO 08, deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. As de vibrações também, né? A 9 a 10, tem que estar atento também. Esse procedimento de definição das avaliações quantitativas para vibração também, a gente tem que ter um cuidado muito grande nessas avaliações, né? Porque a gente depende de um cenário de atividade, a gente precisa do paradigma estar em atividade para a gente poder fazer essas atividades. A gente tem que parar com essa situação, não, então vamos simular uma atividade. Não existe simulação de atividade. A gente tem que ter um paradigma ali em atividade para a gente poder fazer essa medição. É isso aí. E com relação ao assistente técnico, Thiagão, ele precisa também dominar a questão da higiene ocupacional? Claro, com certeza, né? E até porque é dali que ele vai tirar um subsídio para impugnar um laudo técnico pericial, né? Então eu sempre digo o seguinte: o profissional ele tem que estar atentado à higiene ocupacional a todo momento ali na perícia, para ele buscar esse subsídio para ele, entendeu? Deixei no mudo aqui sem querer. Entendido, é isso aí. E na questão das empresas, o assistente ele pode também atuar pensando na perícia, ele pensando na assistência técnica, o que ele pode aplicar de higiene ocupacional na prevenção de futuras perícias? Olha aqui, ó, uma pergunta interessante aí do Maico Fernando. Uma resposta, na realidade, né? Já presenciei laudos onde a taxa estava ainda em quilocalorias, sendo que agora a taxa é watts, né? E tem equipamento que não faz essa conversão ainda, então você tem que fazer ele na unha. Por exemplo, o medidor de estresse térmico da Crompac, o NetTemp, que é o único medidor de estresse térmico onde você consegue monitorar isso através de uma central de dados Commander, que você não fica exposto ao agente, teoricamente, na perícia, ele já te dá aí a definição já da NR15, a alteração 2019, e ele te dá também essa questão da NHO 2017, né? Para fins aí de monitoramento do anexo 3 da NR9, né? Tiago, você pode repetir a pergunta novamente? Deixa eu ver se eu lembro ela. Não, sim, com relação ao assistente técnico, né? Como que ele pode aplicar a higiene ocupacional antes mesmo da perícia, né, ali na hora que na prevenção do cliente dele. Então, geralmente o assistente técnico pericial do cliente, ele já é um consultor da empresa, né? Da maioria das vezes. Então, ele pode aplicar isso de que forma? Ali na elaboração da documentação de saúde e segurança do trabalho dele, no PPRA dele, no PGR, para fins de mineração, no PGR agora, né, em agosto, no laudo de insalubridade dele, no LTCAT dele, e ali ele já faz a prevenção para evitar esse tipo de... que chegue até isso, né? A gente tem que evitar que chegue até isso. Então, é nessa fase de elaboração da documentação que o profissional precisa de aplicar as regras de avaliação, até porque a própria NR9, ela fala que você tem que monitorar esses riscos de forma quantitativa, né? E qualitativa. Sim. Coloca a pergunta da Laís aí, Júlio, que eu acho que ela é bem interessante, porque a gente vai falar aqui também. Se o agente químico for quantitativo e de absorção pela pele, leve em conta o limite à absorção via respiratória para enquadrar como insalubre? Exemplo, caso o funcionário use máscara e não usa luva. Acho que ela está querendo dizer o seguinte, Thiago, lá na NR15, no anexo 11, você tem lá a tabela dos limites de tolerância e você tem lá o quadrinho da absorção pela pele, né? Se você considera quando o agente ele está abaixo do limite de tolerância, mas tem uma absorção pela pele,
como insalubre também se não tiver na ficha de EPIs. E aí? E aí, hein? Boa pergunta. Aí, Ótima pergunta que não quer calar. Essa aí foi boa, viu, Laís? Uma vez que está listado ali, né, como absorção por pele, e está abaixo do limite de tolerância, dá um pano aí ainda para enquadramento. Mas a grosso modo falando, não, né? A grosso modo falando, não, porque está abaixo do limite de tolerância, né? Eu tenho até uma conduta nesse tipo de caso, né? Vou até compartilhar, não sei se os colegas vão concordar, mas, por exemplo, quando nós estamos falando de avaliação de agente químico, a gente tem que partir do começo, né? Então, todo agente químico você analisa ele primeiro no anexo 11, depois você passa pelo anexo 12, depois você vai para o anexo 13, tá? Então, suponhamos que nós temos uma exposição lá de um agente que esteja presente no anexo 11, abaixo do limite de tolerância, igual você está falando, mas que tem que ter a via respiratória, e ele também esteja presente no anexo 13. Tá? Um exemplo, vou dar um exemplo eu não lembro agora se o tolueno tem uma absorção pela pele, mas vou citar um exemplo aí do tolueno. Suponhamos que ele tem uma absorção pela pele. O anexo 11 é a via respiratória dele, certo? Então, avaliei e eu não encontrei na via respiratória, beleza, tá? Não encontrei acima do limite de tolerância. Porém, ele também é um hidrocarboneto. Está presente lá no anexo 13, certo? Eu não vou descartá-lo. Por quê? Porque o anexo 11 é via respiratória, tá? E ele tem uma observação da via da absorção pela pele. Então, ele também é danoso na via pela pele. Mas eu não estou analisando ele mais no anexo 11. Eu já parti para o anexo 13, tá? O anexo 13, você não tem questão respiratória, você tem questão contato. Você pode olhar lá que é manuseio, é emprego, tá? É contato. Então, esses são os verbos que estão presentes no anexo 13. Tá? E aí eu vou fazer a análise do anexo 13 e vou verificar se existe a proteção adequada. São todos os agentes que têm absorção pela pele que eu vou fazer essa análise? Não, tá? São aqueles que também têm a presença no anexo 13. E aí, cara, é discussão. Tem perito que não adota dessa forma, tem gente que adota, é critério de cada um mesmo, e eu respeito a opinião de todo mundo. É por isso que eu falei que isso daí é um assunto que ele vai dar um pano ainda. Mas no meu modo de entender, e eu já me deparei com essa situação várias vezes, uma vez que ele está abaixo do limite de tolerância, tudo bem que tem a previsão no anexo 11, mas não há o enquadramento. Sim. Até porque a empresa não faz a adoção do equipamento, né? Ou então não foi reconhecido isso na inspeção pericial. Tem uma outra situação também, que eu queria até deixar isso daí para o pessoal, como até o término da nossa live aí, para o pessoal trazer essas respostas para a gente. Você falou do anexo 13, eu queria saber se é necessária a avaliação quantitativa no que diz respeito a alcalinos cáusticos, né, para uma perícia. O que o pessoal acha, se tem que ter essa avaliação ou não, ou se eu só vou pelo enquadramento qualitativo que está ali no anexo? Esse é outro assunto, né? Inclusive... Esse você quer que o pessoal responda aqui ou quer que a gente responda, Thiago? Oi? Olha o garotão aí. Esse aqui é um mini higienista. Esse é o herdeiro? Esse é o Thiaguinho Pereira. É o herdeiro dos boletos. Thiago, eu vou só dar uma situação que aconteceu comigo uma vez, numa perícia que envolveu alcalinos cáusticos, né, um anexo 13. Tudo assim que é de forma qualitativa é muito engessado, né? Se chega no ambiente, o perito aciona o raio-x dele através daquele óculos e ele já fala, não, tá certo, vamos enquadrar e pronto. Teve uma situação aqui em Goiás, aonde a gente, na perícia, eu solicitei que fosse feita a avaliação. Mas de forma que eu vou fazer essa avaliação e tal? A gente sabe, a gente que já tem um tempinho aí, eu não vou falar a minha idade, mas é quase parecido com a do Thiago. Você é novo. Mas, 26. Pessoal, eu já vi algumas literaturas a respeito disso e eu me deparei com isso, aonde eu solicitei que fosse feita a avaliação com a solução tampão. A solução tampão e um pH-metro, né? Um medidor de pH. E tem a técnica para essa avaliação, né? E até porque isso aí é um assunto assim que nem a colega também perguntou a respeito da absorção por pele. Isso aí também é uma situação que dá. Se tem previsão, na norma não tem, né? Mas é uma situação que você precisa de mostrar para o juiz
que com base naquelas avaliações que eu fiz ali, é lógico que você precisa das soluções tampão, né? Porque eu preciso até de fazer uma aferição ali prévia para me poder fazer essas avaliações. E ali você consegue definir o pH ali no momento ali da medição. Exato. Assim, é uma dúvida gritante essa, tem muitos profissionais que têm essa dúvida e de certa forma é normal quando a gente fala dos anexos qualitativos, é super normal surgir essas dúvidas, as subjetividades, as interpretações, né? Mas tem muito profissional que simplesmente analisa a FISP e opa, pronto, é álcalis cáustico, né? Só que na maioria das vezes, 90% das vezes, as empresas não utilizam o produto puro 100%. Ele é diluído em água, geralmente 1 para 20, 1 para 50, né? Então, você precisa analisar essa mistura, para, enfim, determinar se ele é alcalino e se ele queima, né? Se ele tem a característica de queimar, né? Para ser cáustico, né? Não é só porque é alcalino, né? Então, é um questionamento, inclusive no nosso grupo lá de mentoria, teve essa pergunta, né, Thiago? Na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, caiu essa pergunta lá, né? Tem que avaliar. Você não consegue no olho, no raio-x do perito, né? A não ser que ele fale, não, vou pôr minha mão aqui, se queimar é álcool cáustico, né? Ainda assim tem controvérsia. É porque realmente está muito engessado, né? O profissional, ele vê o agente ali presente e, com base na FISP, ele já faz essa definição. Isso. Mas espera aí, vamos avaliar. Então, eu vou pegar ali as minhas soluções, eu vou pegar a minha solução tampão ali e vou fazer a avaliação de acordo com o que está previsto, né? Através de um método específico. Mas, assim, a grosso modo falando, né, infelizmente não vem isso, a norma não traz isso para a gente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Leiturando Leitura Técnica. E se o perito não conhecer nada de HO? Quem quer responder essa? Aí enrola o bigode, né? Isso é comum. Isso aí... conhecimento, né? Infelizmente, isso aí é muito comum, tá, pessoal? Isso aí é muito comum e a gente tem que, infelizmente, às vezes, dar um toque no colega para que ele procure uma qualificação, porque isso aí é o que mais acontece. Muitas das vezes, quando o profissional ele tem essa dificuldade, o que ele faz? Ele terceiriza essa avaliação, né? Por exemplo, o objeto da perícia é ruído, ele não tem um dosímetro, então ele contrata uma empresa para fazer essa medição para ele. Eu não tenho as bombas de amostragem, eu não tenho uma bomba de amostragem de área acessória, ele vai lá e contrata uma empresa, né? Até ele ter uma quantidade de perícia aí que vai demandar que ele faça aquisição de equipamento, né? Mas acontece muito, viu? Inclusive, eu citei um exemplo algumas semanas atrás, um perito, Thiago, ele foi fazer, eu fui como assistente técnico, e na perícia, na hora de fazer as avaliações de campo, ele me saca um decibelímetro, bem xing-ling mesmo, coloca no bolso do reclamante aqui, do paradigma, eu falei, doutor, você vai fazer o que aí, no caso, né? Porque esse equipamento não faz dose, não é o local certo, não é próxima à região auditiva, o que você vai fazer aí? Aí respondeu assim, não, se você não estiver satisfeito com a medição, você se manifeste nos autos. E foi o que eu fiz, eu me manifestei, eu mostrei tecnicamente, entre N problemas que teve na perícia, e ele, infelizmente, foi destituído. Então, tem caso que o perito, às vezes, ele não quer nem opinião. Eu já tive casos de colegas que tirou um dosímetro na hora de fazer a medição, mas o dosímetro dele já estava com o cabo quebrado, na hora de mostrar ali, já viu que não dava calibração. Eu falei para ele, numa tranquilidade, doutor, eu tenho um dosímetro no carro ali, se o senhor quiser, te entrego o dosímetro, o senhor faz, a gente baixa o relatório aqui logo depois que terminar a perícia, te manda o certificado de calibração e por mim tá tudo bem. Ele falou, não, você tem? Pode, posso. Foi uma boa, entendeu? Sem problema nenhum. É bom, né, Tiago, quando a gente atua, né, como assistente técnico e encontra peritos abertos ao diálogo, né? Agora, infelizmente, a gente encontra peritos também que o cara é nariz empinado, né, mal fala um bom dia, boa tarde, se acha o rei da balachita, né, a última bolacha do pacote. Então, assim, talvez é um dos objetivos, né, Límbido, que a gente desenvolveu esse curso de peritos, assistentes técnicos aí, é para que essa turminha aí saia de campo e entre quem realmente está querendo fazer a coisa certa, né, pessoas que têm essa mente aberta,
que não sejam nariz empinados, né? Porque isso é muito chato, né, cara? São colegas, né, do mesmo nível, né? Para que isso? A gente tem uma situação, Júlio, por exemplo, você vai fazer uma medição, você vai fazer uma avaliação quantitativa, o objeto da perícia é calor. Você vai fazer uma avaliação quantitativa aí de estresse térmico, pode ser que no dia o processo operacional ele não está ocorrendo, né? Eu vou ligar um forno, por exemplo, eu vou fazer uma perícia numa empresa de vidro que faz fabricar, que tempera vidro, né? Então a gente sabe que tem um forno, que esse vidro passa lá para ser temperado e tal. Então, assim, não é todo dia que esse forno, né? Ou é todo dia, vai depender da demanda de produção dessa empresa, que esse forno vai estar ligado. Ligado ele sempre fica, mas em operação mesmo, né? Porque é um equipamento tão caro que ele não pode ser desligado, mas ele fica ali trabalhando num princípio que não é de uma operação. Então, assim, é uma questão de um acordo. Eu tenho que chegar ali no perito e falar, doutor, não tem como o senhor fazer essa medição hoje. O paradigma não está em operação. A fonte está aqui, mas o equipamento não está em operação. Uma outra situação também que eu vejo muito, eu até comentei isso com o Thiago uma vez, por exemplo, objeto da perícia é ruído. Anexo 1 da NR15, ruído contínuo intermitente. Bacana. Você vai fazer essa avaliação de que forma? Jornada completa? Ou enquanto o trabalhador estiver exposto à fonte, né? Então, assim, lógico, se você trabalhar com a norma de higiene ocupacional debaixo do braço, que nem a gente falou, informou aqui, que esse é um dos princípios que o perito ele tem que dominar a norma de higiene ocupacional, e se ele falar assim, não, eu vou monitorar, a norma fala jornada de trabalho completa, mas se ele falar assim, eu vou monitorar somente o período que esse trabalhador ele fica exposto ao agente, tá errado? Não tá errado. Mas a norma fala para a gente que tem que ser jornada completa. É lógico que uma boa parte desses equipamentos hoje, eles vão normalizar isso para a jornada do empregado, né, Thiago? E aí o que é importante, né? A questão do NEM, você falou, é essencial, só que você precisa, como assistente técnico e como perito, garantir que esse período que você faça, nem que seja inferior à jornada de trabalho, ele seja representativo. Então, por exemplo, né, Thiago, você tem lá um operador de caldeira, né, que ele tem um tempo de trabalho dentro do supervisório, que é uma sala fechada, toda enclausurada, e ele tem uma parte do trabalho que é feita lá em campo, na caldeira, lendo os manômetros, né, fazendo as devidas operações, enfim. Tem uma avaliação de ruído, você tem que contemplar os dois cenários, e um tempo em que você consiga fazer a representatividade nas duas situações. Então, o perito tem que pensar um pouco durante a perícia para fazer até a medição curta que seja representativa. Porque se você faz uma dosimetria lá de 1 hora só dentro dessa sala, você não pegou a exposição ao ruído. E se você faz uma avaliação de ruído só lá na operação, você também não pegou o tempo que ele não está exposto ao ruído, que isso numa jornada de 8 horas pegaria. Então, o perito ele tem que raciocinar, tem que ter essa linha de raciocínio. Não adianta você chegar lá e falar, não, eu vou fazer uma medição de 40 minutos, de 1 hora, essa medição ela tem que representar esse ciclo. E quando você tem um trabalhador que é itinerante, por exemplo, uma hora ele está aqui, uma hora ele está lá, outro está aqui, outro está lá, enfim, não tem um posto fixo, isso fica mais difícil ainda. Tá? Então, esses cuidados precisam ser tomados. Ô, Límido, tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo. Eu tive um probleminha aqui, o meu notebook simplesmente reiniciou, Thiago. Do nada deu aquela telinha azul, sabe? Aí é engraçado que você acontece isso, aí o Thiago acontece a mesma coisa, né? Porque ele já não está aqui. Então, vocês combinam. Rapaz, eu vou te falar, viu? Vou arrumar água benta aqui, Thiago. Vou arrumar água benta aqui, entendeu? Vou levar esse... Eu acho que está na hora de aposentar esse meu amigo, viu? No começo da live, inclusive, nós atrasamos, porque os dois caíram a conexão, tá? Tanto o Júlio quanto o Thiago Pereira. Tá tenso, viu? Tá tenso. Eu acho que essa live tá pesada demais, viu? Eu acho que eu vou sair para a live transcorrer perfeito, porque eu acho que eu só tô atrapalhando aqui, viu? A internet tá ruim, notebook meu que reinicia, meu Deus do céu. Só complementando essa linha de raciocínio que a gente estava trabalhando a respeito da jornada completa para o anexo 1 da NR15, por exemplo, a gente tem uma colega aqui, uma grande colega que está aqui na nossa live hoje, eu acredito que ela até esteja ainda, que é a Gleice Piozevan. A Gleice é do Mato Grosso do Sul, então assim, o Mato Grosso, né, a gente tem um período de safra que acontece no Mato Grosso, então, por exemplo, quando a gente vai tratar a respeito de perícia de vibração, né,
tem determinado tempo do ano que se tem uma dificuldade em fazer essas avaliações. Por quê? Porque ou não está tendo o preparo, ou não está tendo a colheita, né? Então, e uma outra situação, no Sul se fala, pô, a dificuldade que é para poder monitorar, agora não, né? Mas antigamente, uma fonte artificial de calor, né? Desculpa, uma fonte natural de calor. Agora, então a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Esse acordo aí com um colega para mostrar que não é o momento, né? Queria até mandar um abraço para a Gleice, excelente profissional, admiro demais o trabalho dela. É a nossa Berenice Goelzer da higiene ocupacional. Legal. Continuando as perguntas aqui. Só uma. Oi? Peraí. Quando eu caí aqui, a pergunta que vocês responderam foi a do Marcos Vinícius? Foi a da Laísa. Tá, Laísa, tem uma pergunta do Marcos que eu acho que é semelhante ao que vocês estavam falando aí. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Essa aí. É a resposta que a gente deu agora. Eu não tinha visto ela, a gente tinha colocado aqui na tela. Tá? Perfeito. É isso aí. A gente já respondeu. Teve um comentário do Paulo aqui também, Límbido. Não sei se vocês comentaram. Não respondemos ela ainda não, né? Esclarecer o PGR já é obrigatório desde março. Só uma ressalva, tá, Paulo? É que tem uma portaria que foi feita eu não lembro o nome dela, mas ela é de 2 de fevereiro de 2021, a 1295. Ela postergou a entrada em vigor dessas normas, da 1, da 7, da 9, acho que da 18 também, eu não lembro se a 18 entrou, para 2 de agosto de 2021, tá? Então, é lógico, as empresas têm que se prepararem, é uma lei, isso não vai ser revogada, né? Mas a obrigatoriedade, a exigência, a partir do dia 2 de agosto de 2021. Júlio, tem uma pergunta bacana aqui, ó, do Kleber Teixeira. O Kleber fala assim, ó, quanto ao polêmico uso do Q3 ou Q5, para a realização da avaliação de ruído, as fórmulas da NHO 01 para cálculo do NEM são somente com medição do Q3, né, a taxa de troca Q3, ou também para o Q5. Bom, se a gente pegar o manual do INSS, né, da instrução normativa, lá tem um cálculo também para a taxa de troca 5, tá, Kleber? Então, assim, isso aí é uma discussão. Eu acredito que logo vai ser feita essa alteração na norma e vai passar a equiparar para o Q3, né? Vai ficar essa parte restritiva. Mas Thiago, eu trabalho com Q5. Sim, até porque é o que pede a legislação trabalhista hoje, né, Thiago? O anexo 15, o anexo 5, o anexo 1 da NR15, ele é... Eu falo para fins previdenciários, eu trabalho com Q5. Tá, eu também utilizo para fins previdenciários o Q5. Algumas situações eu apresento o Q3, tá? Por quê? Aí é a questão da interpretação, mas lá no decreto 3.048 ele fala que para comparar com os limites de tolerância da NR15. Então, se jogou para o limite de tolerância da NR15, eu não posso fazer uma avaliação, tá? Em um parâmetro e comparar com outro. Então, esse é o meu conceito, meu entendimento também. Aí algumas pessoas falam, mas lá fala que é para seguir os parâmetros da NHO. Sim, para o cálculo do NEM. Então, existe a possibilidade do cálculo do NEM para o Q5. Tá? Então, existe um livro muito bom do Bistafa, não me lembro o nome dele aqui agora, eu não estou em casa, não trouxe ele, mas é um livro muito bom do Bistafa que detalha, assim, ele destrincha o ruído para você entender com clareza essa questão da acústica, né? Então, você vê que é possível, sim, tecnicamente, matematicamente falando, né, esquecendo um pouquinho da legislação, matematicamente falando, é possível você fazer o cálculo do Q3, do Q5, com Q6, com Q2, com o que você quiser. Vamos lá, continuando aqui outra pergunta do Júlio, quais equipamentos básicos para começar com consultoria em engenharia de segurança? E aí ele continua, 2 dosímetros, um medidor de estresse e uma bomba para químicos, é suficiente? Tiago, seu áudio está muito baixo. Oi, tá ouvindo? Agora sim. Aí vai de acordo com a sua demanda, mas no meu modo de entender é suficiente. 2 dosímetros aí, um medidor de estresse térmico e uma bomba de amostragem e um medidor de vibração, né? Já deixar disponível aí também para fazer aquisição de um medidor de vibração. Perfeito. Pergunta aí do nosso amigo Alexandre Facina. Na avaliação quantitativa, no âmbito da perícia, deve-se considerar somar ou subtrair a incerteza de medição do equipamento obtida na calibração para comparar os resultados obtidos com os limites? Uma boa pergunta também, hein? Essa é boa mesmo.
Exatamente. Isso daí é interessante demais, isso aí que o Alexandre escreveu. Porque muitas das vezes o perito ele não se atenta no que está previsto em certificado de calibração dos equipamentos, né? É muito difícil você pegar um perito para poder verificar as condições de calibração do ano anterior para o ano que está sendo realizada a perícia. Essa questão também da calibração inicial e final, por exemplo, de um dosímetro, isso aí vai interferir muito na medição. Ajuste da vazão também, numa avaliação para fins de agente químico também, isso aí vai influenciar demais, né? A gente tem que considerar também a questão da calibração no final também da avaliação, né, para a gente verificar se houve aquela variação que já está prevista em norma, que está prevista em norma, né? Então, essa questão aí que o Alexandre levantou, isso aí vai influenciar e muito os limites de tolerância. Exatamente. E eu já vi, Thiago, muitas vezes um equipamento com incerteza de medição de mais ou menos 2 decibéis. Aí você pega um dosímetro, gente, estou fazendo uma avaliação de mais ou menos 2 decibéis, deu 80. Beleza, entrou no nível de ação ou não? Vou considerar 82 ou 78? Né? Você está lá com 85, é 87 ou 83? Né? Mais ou menos 2 decibéis. Então é complicado. Então isso é bom, o Alexandre tocou bem nessa ressalva aí. Na hora de você escolher o seu equipamento para compra, para aluguel, para aquisição, enfim, para o que for, verifica isso com o fabricante, porque quanto maior o grau de incerteza de medição, mais complicado fica para você fazer uma medição a puro, no fio da meada ali. Deu 88, beleza, né? Menos 2 ou mais 2, você sabe que está acima do limite de tolerância, mas quando você chega ali numa região próxima ao LT, próxima ao NA, fica complicado você utilizar um equipamento que não tem uma precisão muito boa. Até porque, por exemplo, com base em normas, né, em ISO, a gente tem, por exemplo, você pega algum protetor de vento do microfone do equipamento, ele tem uma previsão de variação de 2 dB ou para mais. Tem equipamentos aí que variam até, em média, 3 dB. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E essa questão que eu falei de você se apropriar de bons equipamentos, isso aí o profissional em si, não só de perícia, mas de uma consultoria de saúde e segurança do trabalho, ele tem que levar isso em consideração. O que eu acho bacana é que a Crompac, ela abre a porta para o profissional dessa forma. Então, assim, o Alexandre, eu costumo dizer que o Alexandre ele faz os equipamentos dele a três mãos, né? A dele, a da equipe técnica e de quem está comprando o equipamento dele. Então, assim, a gente tem que fazer um esforço, pessoal, de se apropriar de bons equipamentos. E é uma empresa que, com certeza, ela está de portas abertas para que isso aí aconteça. Legal. Ô, Júlio, vamos para o sorteio? Como é que tá? Nós já estamos com 1h10 de live. O pessoal já... Vamos lá, 1h10. Deixa eu só... Tem uma pergunta aqui que eu achei muito bacana. Leiturando leitura técnica. Quantas medições de vibração de corpo inteiro são suficientes para ter assertividade no laudo? Legal. Né? Eu achei essa pergunta aqui muito bacana, porque, veja bem, quando a gente fala a respeito de vibração, o objeto da perícia é vibração, até a Gleice, por se tratar de uma profissional, de um excelente profissional que realiza diversas perícias na área de vibração no Mato Grosso do Sul, por exemplo, hoje, geralmente, quando se fala em operador de máquina, por exemplo, você é operador de máquina. Antigamente se falava assim, operador de máquina, reto escavadeira, operador de máquina, moto nivelador, operador de máquina, rolo compactador. Hoje você é operador de máquina, você opera todas as máquinas, né? Então eu opero moto nivelador, opero rolo, opero reto escavadeira e aí vai. Então, assim, no objeto da perícia, naquela antecipação ali, no reconhecimento que você está fazendo ali junto com o assistente técnico da empresa, então veja bem, você opera o quê? Não, eu opero eu opero mais 2 ou 3 tipos de máquina. Eu preciso de avaliar isso, para me obter o quê? A exposição diária daquele empregado, entendeu? Do reclamante, né? A mesma coisa com vibração de mãos e braços. O cara, às vezes, numa empresa de manutenção, num departamento de manutenção, num setor de manutenção, ele opera diversos equipamentos ali. Ele opera uma furadeira de impacto, uma lixadeira, uma orbital,
uma parafusadeira elétrica. Então, assim, é uma série, é infinitos equipamentos. Eu tenho que avaliar quais os equipamentos? Todos os equipamentos. E ali eu vou obter o quê? Uma exposição diária de vibração, né? Isso. E além disso, né, o ciclo do componente, né, do componente de exposição. Exatamente. Às vezes ele opera 4 equipamentos em 4 cenários diferentes. Então você tem que fazer 16 avaliações. Então vai depender muito de como é essa interação do homem com a máquina, né, com o equipamento. Por exemplo, isso acontece muito em frigorífico, né, que tem o confinamento é próximo do frigorífico, né? E geralmente o motorista do caminhão boiadeiro, ele vai até o confinamento, busca um animal lá, né, carrega o animal e vai para o frigorífico. Que forma que eu tenho que definir essa medição? Eu tenho que avaliar os dois cenários. Eu tenho que avaliar ele numa via que, teoricamente, ela está asfaltada, e eu tenho que avaliar ele numa via que ele está percorrendo, que está o quê? É uma via terra, né? Isso. De terra. Então, eu tenho que avaliar esses dois cenários. Eu não posso ficar restrito somente a um, né? É da atividade do trabalhador, é do ciclo do trabalhador, né? É isso mesmo. Então, respondendo a pergunta, vai variar de acordo com o ciclo de exposição do trabalhador. Isso mesmo. Bom, pessoal, eu estou em contato aqui. Hoje eu estou quietinho, viu, Irã? Hoje quem tinha que falar aqui era só o Pereira, viu? O Limo, às vezes eu e o Limo tá dando uns pitacos aí. Eu e o Limo tá dando uns pitacos, é só de intrometido, porque hoje quem fala é o convidado, né? Engraçado isso, pessoal. É claro que quando a gente fala é só para contribuir com o assunto, enfim. Teve uma live que eu fiz, acho que eu comentei contigo, Limo, foi com o Nestor Neto, né? Grande Nestor, né? De Goiânia, inclusive, também, né? Não sei se é de Goiânia ou do estado de Goiás, ou alguma cidade, mas enfim. E aí, depois da live, uma pessoa me chamou, falou, cara, vou te dar um feedback, né, na próxima vez, né, que você convidar alguém, deixa a pessoa falar mais. Aí, depois daquela ali, rapaz, falou, valeu, obrigado pelo feedback, eu vou me segurar nas próximas, então... O Nestor, ele é de Goiânia. O Nestor, ele é de Goiânia, viu, Júlio? A gente tem até uma participação no canal dele lá. Ele foi lá na Engelabor, a gente fez uma participação. O Nestor, ele é de Goiânia, ali do Buriti Sereno. Ele ama o Buriti Sereno. Ali em Aparecida. O Buriti Sereno, na realidade, é Aparecida, mas o Nestor é aqui Aparecida de Goiânia, isso. Ele é de Aparecida de Goiânia. É do lado, colado com Goiânia, né? E outra coisa, uma dica que eu vou deixar aqui no final, seja um perito do bem. Não pegue certificado emprestado com outro perito. Putz, meu Deus do céu. Você pegar emprestado, você pegou equipamento emprestado também, né? Exatamente. Você queria ter usando o certificado dos outros, mostrando. Gente, eu vou dar a dica. Isso não acontece aqui não, viu? Só lá, como é que chama aquele planeta lá que nosso amigo fala, ô Thiago? Só lá em Atlântida, né? Sei lá, ele fala um planeta, isso acontece só lá naquele outro planeta. Aqui não acontece. Andrômeda, né? Isso acontece só em Andrômeda, aqui não. Tiagão Pereira, gostaríamos de te agradecer aí pela ótima live, pelo conteúdo entregue aí. Muito obrigado, tá, pela sua participação. Valeu demais. Agradecemos aí. Agradeço o convite, viu? Seu Júlio, do Thiago. E eu espero poder ter contribuído, né, para o conhecimento do pessoal que participou da live. Excelentes perguntas, pessoal muito participativo. Queria mandar um abraço para todos que participaram e parabéns pela iniciativa do curso, viu? Destinado essa parte de instrumentação específica para os objetos da perícia aí. Vocês estão de parabéns. Acredito que vai ser um excelente curso e eu vou participar desse curso. Opa, bom demais. Claro, bora lá, com certeza. Bom, tô deixando... Estou deixando na tela aí o Instagram do nosso amigo Thiago Pereira, tem o Instagram também do Thiago Límido, o meu Instagram também está aí, então a gente já faz um convite para que vocês possam acompanhar, né, nossas páginas aí, nossas redes sociais, conteúdo de valor, vocês vão com certeza encontrar nessas páginas aí, tá bom? Certinho? Quem puder acessar o nosso Instagram lá, pessoal, conhecer o nosso trabalho lá, tá? Dá um pulinho lá no Instagram, lá em Engelabor. A gente vai estar lá com um pouco de conteúdo que a gente tem de higiene ocupacional. A gente abastece sempre que pode,
mas quem puder entrar lá para conhecer a empresa também. Isso aí. Exatamente. Tiagão, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela participação com a gente hoje aí. Parabéns pelo curso, viu? Tamo junto, tamo junto. Sim. Bom, se você gostou, não esquece de deixar aquela curtida aí. Essa é uma forma de demonstrar, né, que vocês gostaram dessa aula. Eu vi vários depoimentos, várias pessoas aí colocando aí, né, que gostaram demais, foi muito esclarecedor, que bacana, que bom, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui, tanto a Quinta da Perícia quanto o Domingão da Prevenção, que é outro projeto que nós temos dia de domingo, ele só acontece, só existe porque as pessoas estão aqui participando, né? Então, a gente precisa agradecer as pessoas que estão aqui, né, que se dispuseram a parar por 1h25 para escutar a gente. É muita responsa para cima da gente aqui, para levar esse conteúdo para todos. Então, muito obrigado, né, a participação de todos. Se vocês quiserem, né, estarem sendo comunicados aí pelo WhatsApp de vocês sobre aulas como essa, cursos, né, que o Pereira, de repente, vai lançar, o Thiago Límido, ou eu... Enfim, qualquer avisos, né, se vocês quiserem receber isso diretamente no WhatsApp de vocês, sem necessidade de vocês ficar procurando por aí, basta vocês adicionarem esse número aí que está aparecendo na tela, tá? Enviar o nome de vocês, a formação, que vocês, a partir daí, receberão diretamente no WhatsApp de vocês essas informações, tá bom? Então, para quem curtiu, para quem quiser receber isso aí, fica o convite para que vocês possam adicionar esse número aí. Bom, vários agradecimentos aí, muito obrigado, valeu a todos aí. Límido, é contigo aí para fazer o fechamento, amigo. Isso aí, só tenho a agradecer, obrigado ao pessoal. Hoje tivemos aí muitas pessoas, participação constante também, assim como na live passada. E é muito bom a gente trazer conteúdo técnico e o pessoal ir trocando informações. Tiagão. Passada porque eu não sou de ferro, né? Estou longe disso. Então, quer dormir depois do almoço, também. Né? Tem que dar uma cochilada, tirar uma pestana, que a gente fala aqui, né? Tirar uma pestaninha. Então, valeu, pessoal. Grande abraço a todos. Pereira, grande abraço. Fica com Deus aí. Obrigadão, valeu viu? Demais.